Se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria: conheça as tuas emoções. Eu sou a Cecília da Estalo e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que são as nossas emoções, como identificá-las, quais são os níveis, o que acontece com a gente quando a gente percebe o mundo e a vida a partir das nossas emoções. Nada mais é que autoconhecimento. As nossas emoções são sinalizadores do que é importante pra gente. Elas são reações fisiológicas das nossas memórias emocionais. Aquilo que bateu na gente e nos movimentou. Emoção vem de movimento, né? Movere do latim. Vem aí todo um viés de entender que existe um movimento interno que faz com que a gente reaja a tudo que a gente vive. Então, de forma muito simples, a gente precisa ter clareza que as nossas emoções, elas são sinalizadores do que está acontecendo com a gente. Aquilo que nos provoca fisiologicamente sensações é um estímulo para que a gente identifique que tem algo acontecendo. Sabe, aquela dor na barriga, aquele frio, né, na espinha, aquela vermelhidão no rosto, o tremor nas mãos, as sensações de suar frio, de chorar, de dar gargalhadas, todas elas são reações físicas ao que a gente está sentindo. Por trás dessas reações, a gente pode ter clareza de que emoção é um sinalizador, né? De que emoção eu estou vivenciando naquele momento. Se tu quer buscar referências internas de autoconhecimento para que tu perceba o que funciona para ti, é muito especial que tu possa olhar para como tu reage à vida. Mas Cecília, isso é óbvio. Não é. Sabe por quê? Porque a gente vive numa velocidade atual de acesso à informação, notificação e tudo mais, que faz com que a gente comece a não perceber aquilo que está acontecendo conosco. A gente entra num mood meio zumbi, né? Eu gosto de dizer filosofia de vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? A gente vai levando, vai passando os dias, vai passando o tempo e a gente não percebe o que o nosso corpo está nos trazendo de referência sobre as nossas emoções, sobre as nossas reações fisiológicas. Às vezes eu tenho uma dor, uma tensão muscular constante, uma dor de cabeça que vai e vem, começo a desenvolver doenças que chamamos de psicossomáticas, né? Onde no corpo começam a haver reações extremas, como uma gastrite, uma enxaqueca, uma insônia, uma alergia na pele, né? Um desenvolver de coisas, cada um com as suas, todos nós temos, a gente traz para o corpo, quando a gente não percebe o que está acontecendo. Então, conhecer as nossas emoções é ter clareza de que as nossas reações fisiológicas têm um porquê de ser. O que está acontecendo conosco, com o nosso corpo, para identificar as nossas memórias emocionais. Sabe quando a gente vive uma situação e automaticamente a gente sente ela no corpo? Dá aquela dor de barriga, né? Aquela sensação de respiração mais forte? Tem algo ali que me provoca uma memória emocional, que é positiva, negativa, independente disso, porque nenhuma emoção é boa ou ruim, ela é um sinalizador do que é importante pra gente, é um modo da gente perceber a vida. Então o nosso corpo ele tá reagindo o tempo inteiro, mas a gente entra nesse estado de piloto automático que nos impede de perceber. Só que se a gente não percebe, a gente não entende o que está acontecendo com a gente. Se a gente não entende, a gente não trata, a gente não entra em contato. A gente não vê que aquilo me mobilizou, que aquilo é importante para mim. Se o teu corpo está reagindo a uma situação que tu estás vivendo, significa que tem algo muito forte ali acontecendo, são sinalizadores. Não esqueçam disso. É muito importante a gente compreender que as nossas emoções são essenciais para a nossa experiência humana. A gente precisa delas, né? Como defesa, como relação com os outros, as nossas interações sociais, como alegrias e possibilidades de buscar novas sensações positivas como essas, né? Então esse benchmarking interno de o que funciona para mim eu vou buscar dentro dos processos de autoconhecimento, e elas são essenciais para que a gente evite perigo, para que a gente crie laços positivos dentro daquilo que a gente pode trazer de bem-estar para a nossa vida, né? Esse assunto parece muito simples e eu tô tentando aqui trazer elementos que clareiem para vocês o quanto é perfeito o nosso sistema emocional, o quanto a gente funciona para perceber as nossas emoções. Mas
ao longo do nosso processo de vida, de habilidade, de trabalhar, correr, estudar, né, cuidar da família, a gente vai perdendo um pouco esse olhar de autopercepção relacionado às nossas emoções e ao nosso corpo. Então, fica aqui a dica para que tu comece a identificar como tu estás te sentindo. Ao longo do dia, ao longo da semana, faz esse exercício antes de dormir. Para e percebe o que eu vivi hoje. Faz um overview do teu dia e pensa, como que eu estava me sentindo quando eu acordei? Como que eu me senti ao longo do meu processo, do meu trabalho, quando eu estive com algumas pessoas? O que meu corpo estava me dizendo? Existiam ali emoções preponderantes, fortes, eu estava tensa, tinha uma dor, tinha algo acontecendo, alguma animação, alguma euforia, né? Aonde isso aconteceu ao longo do meu dia? Fazendo esse exercício e muitas vezes até anotando, registrando, nos ajuda a começar a entender, a perceber o que funciona pra gente ou não. Lembra sempre que as tuas emoções são mecanismos essenciais de sobrevivência. Elas são referências daquilo que é essencial pra gente, importante pra gente. Então, começa a sair desse modo zumbi, desse modo piloto automático e aí identificar o que o teu corpo está te trazendo. Eu gosto sempre de usar o exemplo. Se tu tiver uma unha encravada, ela vai estar lá latejando, doendo, incomodando e tu vai olhar para isso. Só que nas nossas emoções, a gente está vivendo tudo junto ao mesmo tempo. Elas estão todas misturadinhas, né? É muito difícil a gente identificar. Quando vem um sintoma fisiológico, a reação física, ela nos ajuda a identificar. Se é uma dor específica, a gente olha para ela. Por que a gente não olha para as nossas emoções e não identifica elas como sinalizadores de pontos essenciais da nossa vida? Dá uma olhada, começa a fazer esse exercício de autopercepção que eu tenho certeza que tu vai ampliar o teu autoconhecimento e vai viver cada dia melhor lidando com as tuas emoções.